Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento de semana passada, que é o filme Deadpool e Wolverine. Deadpool recebe a oportunidade de sua vida, fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Porém, isso só acontece porque o seu universo entra em extinção. Assim, para salvar seus amigos e seu mundo, Deadpool vai atrás de uma variante do falecido Wolverine. O filme tem direção de Shawn Levy, que também é responsável pelos filmes Free Guy e o Projeto Adam, e roteiro assinado por Paul Wernick, Grant Reese e também o protagonista Ryan Reynolds. E esse filme vem num momento um pouco complicado, não só pelos últimos fracassos da Marvel, né, ou pelo menos filmes que nós, como fãs dos filmes da Marvel, tínhamos uma expectativa e recebemos uma coisa completamente diferente do que a gente imaginava, né, como o próprio Doutor Estranho 2 ou até mesmo Homem-Formiga 3, mas também ele é o único lançamento da Marvel de 2024 e é também o primeiro filme do Deadpool e, por consequência, dos outros X-Men também, dentro da Disney, agora fazendo parte do universo cinematográfico da Marvel. E bom, agora eu vou falar um pouco das minhas expectativas em relação a esse filme, né, como uma pessoa que não leu as HQs, mas que ainda assim tem um carinho enorme pelos X-Men e que assistiu os outros filmes e séries, enfim, derivadas da Marvel que complementam aqui o filme Deadpool e Wolverine. Bom, acho que a minha primeira reação e a reação de todo mundo quando esse filme foi anunciado foi pensar, caramba, será que eles vão simplesmente jogar fora todo aquele final extremamente emocionante que a gente teve em Logan do personagem só pra trazer ele de volta aqui, pra ter uma piadinha ou outra e completamente desrespeitar todo aquele final, né? Então, a princípio, quando o filme foi divulgado, assim, eu fiquei um pouco receosa. Mas aí, conforme foi vindo os trailers, eu pensei, tá, eu acho que vai dar pra fazer uma coisa muito legal, assim, com isso. Porém, depois do trailer, quanto mais coisa eu descobria sobre o filme, quanto mais coisa eles revelavam, eu ficava mais desanimada, sabe? Em parte porque eu ficava tipo, caramba, eles estão divulgando tudo de legal que vai ter no filme, e daí eu vou chegar no cinema e não vai ter nenhuma surpresa, assim, né? Eu também sentia que eles estavam criando uma história grande demais, que muito provavelmente eles não dariam conta. Tava parecendo que ia se criar uma história muito grande pra um personagem que ainda tá, querendo ou não, apesar de estar no seu terceiro filme, se estabelecendo pra um filme que vai servir, né, como uma transição aqui, trazendo o pessoal da Fox ali pra dentro da Marvel. Então, por conta disso, eu acabei indo assistir o filme com expectativas praticamente próximas a zero, realmente não tava esperando nada, até porque saíram as críticas de grande parte dos críticos e apesar de estar um pouco dividido, né, do pessoal, uma parte falando que o filme é super legal e outras pessoas criticando muito o filme, eu acabei preferindo ir sem expectativas, assim, esperando realmente nada, e eu vou falar que nesse sentido, o filme até que me surpreendeu. Bom, começando a falar dos pontos positivos do filme, eu vou falar meu primeiro ponto, que eu acho que é uma coisa que eu vi várias outras pessoas comentando, que é o fato de que o filme é muito engraçado. Ele, de fato, tem piadas muito boas, não só com os acontecimentos ali dentro do filme, mas também com coisas pessoais dos atores envolvidos e, principalmente, piadas meio metalinguísticas, criticando a fase em que a Marvel se encontra e, por consequência, também o próprio filme que estamos assistindo ali do Deadpool e Wolverine. E recentemente eu reassisti ao primeiro Deadpool, que eu também acho que é um filme muito engraçado, mas eu acho que eles pesam muito nesse primeiro filme do Deadpool nas piadas mais sexuais, assim, que eu admito que da primeira vez que eu assisti eu achei super engraçado, mas dessa vez eu senti uma forçação, assim, e eu acabei não conseguindo gostar tanto. Eu sinto que eles forçam demais. Aqui eu acho que eles dão um pouco de segurada, né, até por ser um filme agora que faz parte da Disney, imagino que mas ainda assim, apesar dessa segurada, eles não seguram por completo. Eu sinto que todo o senso de humor e a caracterização do Deadpool, né, que sempre foi um personagem bocudo, que fala tudo de uma vez e que é extremamente violento, e essas coisas continuam ali. Nesse sentido, eu achei bem ok, assim, acho que o personagem se manteve como a gente já tinha sido apresentado. Enfim, curti bastante as novas piadas, acho que eles conseguiram dar uma balanceada, assim, mas enfim, vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E outro ponto extremamente positivo aqui dentro do filme são, de fato, as referências. Esse filme tem um teor nostálgico e uma coisa de fanservice, assim, muito pesada, que às vezes até
passa um pouco do ponto ali dentro da narrativa, mas realmente ele é um filme pra quem adora a Marvel, né? Tanto pros fãs dos quadrinhos, os fãs dos filmes e principalmente os fãs dos X-Men e dos outros personagens dentro da Fox ali, né? Esse filme é praticamente um enterro da Fox, né? Já que em diversos momentos eles até fazem piada com a compra da Disney, né? Que comprou o estúdio da Fox. E assim, as referências são aproveitadas ao máximo que elas podem? Não, mas ainda assim me tirou vários sorrisos e eu fiquei muito contente com as coisas dentro do filme. Inclusive, vou até fazer um leve adendo, né? Que uma das minhas preocupações era realmente eles terem contado tudo, assim, nessas divulgações que tava tendo antes do lançamento do filme, mas muito pelo contrário, eles conseguiram esconder diversas coisas muito legais, inclusive acho que, na minha opinião, as melhores coisas não foram divulgadas ali pra estar dentro do filme. Então, acho que eles conseguiram segurar bastante os spoilers, uma coisa que eu fiquei até que muito surpresa, assim, eu fui assistir o filme realmente sem saber de nada. Então, nesse sentido, acho que o filme é muito positivo até então. Mas eu acho que realmente o grande destaque aqui dentro do filme é a dupla Deadpool e Wolverine, que finalmente vão ter uma interação, né, depois de tanto tempo e de tanto aguardo que a gente teve, né, a gente até tem uma interação ali entre os dois no primeiro filme do Wolverine, mas ela é muito curta e péssima num geral, assim, né, e aqui a gente tem realmente a junção desses personagens que acabaram aqui dentro desse filme se mostrando uma ótima dupla, né, eu acho que eles se complementam muito bem, porque eles são dois personagens muito diferentes, mas que ainda assim compartilham diversas semelhanças, assim, até mesmo a própria imortalidade, né, dos dois, né, então acho que eles se combinam muito bem, né, você tem o Deadpool que não para de falar em nenhum momento e que tem, de certa forma, até um bom humor, e aí, por outro lado, você tem o Wolverine, que é um personagem que tem um mau humor, mas ao mesmo tempo tem um sarcasmo, assim como o próprio Deadpool, então acho que as cenas dos dois interagindo em si foram muito legais mesmo, assim, acho que era mais ou menos o que a gente estava esperando de outros filmes, né, que era o que o pessoal tava pedindo, e principalmente eu quero destacar as cenas de ação entre os dois personagens, nos momentos em que eles se enfrentam, né, que rola um estranhamento ali entre os dois, que pra mim foi o grande destaque no quesito de cenas de ação, foram os momentos mais legais dentro do filme, justamente porque a gente consegue ver aquele embate e é muito interessante, assim, ver isso de dois personagens que praticamente são impossíveis de matar, né, um contra o outro, com diversas estratégias, enfim, com diversas armas, então achei que foi bem interessante e muito bem feito. Em relação às atuações, falar aqui dos dois protagonistas, né, eu gosto muito do Hugh Jackman, eu acho que eu ainda não falei sobre isso aqui no canal, mas eu acho que ele é um dos meus atores favoritos, assim, porque ele simplesmente é um ator muito completo e consegue entregar performances sensacionais independente do gênero, então você vai ver filmes como Os Prisioneiros, em que ele tá excelente, é um filme extremamente dramático, aí você vai ter filmes de super-herói que ele interpreta o Wolverine, que ele também se destaca, né, eu acho que nos primeiros filmes ali dos X-Men, o Wolverine era um grande destaque e era um dos personagens mais legais ali que a gente tinha, que tinha um desenvolvimento incrível. Aí você tem também ele em musicais, que ele é sensacional, seja em musicais mais dramáticos, como Os Miseráveis, que ele é o destaque do filme, ele é o grande protagonista, ou também em O Rei do Show, que ele interpreta um personagem completamente diferente e traz performances mais cheias de movimentação, mas que ainda assim são muito boas, assim como Os Miseráveis, enfim. E ele é um ator que eu acho que tem um carinho grande pelo personagem. E, enfim, quando foi anunciada a volta, eu fiquei receosa. E eu também não acho que essa é a melhor performance dele dentro do personagem do Wolverine, até porque, querendo ou não, esse Wolverine é outro, né? Não é o Wolverine que a gente conhece. Acho que dá pra melhorar, mas, enfim, fiquei feliz de ver ele de novo no papel e agora com o uniforme oficial amarelo, né, do personagem. Acho que foi uma coisa bem legal de se assistir. Já o Ryan Reynolds, eu acho que ele de fato nasceu pra interpretar o Deadpool, assim. Dá pra ver que nesse filme ele se sente completamente confortável dentro do personagem. Acho que também em parte pelo fato de que ele também fez parte da equipe de roteiristas ali, né, então ele conhece muito bem o personagem. E, enfim, ele é o grande destaque aqui dentro do filme, né? Eu acho que ele tem um timing cômico muito bom, ele combina perfeitamente, assim, tudo dentro do personagem. Acho que ele traz cenas muito legais. Também, acho que minhas momentos favoritos do Deadpool talvez tenha sido nos últimos 2 filmes e não tanto nesse, assim, mas ainda assim ele traz uma performance muito boa, assim, ele de fato se tornou, assim, o Deadpool. Bom, já agora falando sobre os pontos mais negativos do filme, eu vou começar falando sobre a história.
A narrativa do filme é bem simples, e eu falo isso não como um elogio, e sim como uma crítica, porque ela em diversos momentos me soou muito fraca. Tanto os personagens e as motivações dele, quanto a explicação pela história como um todo, as cenas todas pareciam não se complementar, parecia que era uma junção de várias cenas cortadas e que ao mesmo tempo não tinham a mesma vibe, assim, você não sente não sei, um negócio orgânico quando você tá assistindo esse filme. E, em principal, eu achei que ele segue o mesmo esquema que vários outros filmes da Marvel também seguem quando vai se falar sobre o multiverso. Inclusive, toda a questão ali da TVA, que a gente vê na série do Loki, que aqui vem também pro filme. Bom, o filme parece muito a temporada de Loki, só muda realmente os personagens envolvidos, né? E, por consequência, as piadas feitas ali no meio. Mas realmente parece uma história muito parecida uma com a outra, então eu vou admitir que eu tô meio cansada já dessa coisa de multiverso, e isso é uma coisa que eles até criticam dentro do filme. Mas pra mim, criticar dentro do filme não é suficiente, eu precisava realmente que tivesse uma mudança, que eles ou seguissem em frente com essa coisa de multiverso e trouxessem algo novo, algo diferente, ou que eles abandonassem essa ideia por completo. Eu acho que tem ainda muitas coisas legais pra se fazer com o multiverso. Bom, tanto que eu falei 1 milhão de vezes que Homem-Aranha, através do Aranhaverso, foi o meu filme favorito do ano passado. E acho que é um filme, assim, sensacional, que soube muito bem trabalhar com a questão do multiverso, deixar ela mais complexa, mas ainda assim fácil de entender, né, sem ter aquelas explicações científicas que basicamente a gente só tem que aceitar o que eles estão falando. E é um filme que eu tô muito ansiosa pra ver o que eles vão fazer no terceiro filme da trilogia. Mas aqui me parece a mesma coisa de sempre, a mesma coisa que a gente viu em No Way Home, a mesma coisa que a gente viu em Doutor Estranho e Loki, enfim, tô um pouco cansada já disso e eu queria muito que a narrativa tivesse seguido por outro caminho. E pra conseguir fazer essa conexão entre o universo da Fox e o universo da Marvel, eles acrescentaram algumas coisas, em principal a grande motivação do Deadpool ali dentro do filme, que na minha cabeça não faz sentido com o personagem que a gente viu nos 2 filmes anteriores. É uma motivação que eu não só achei extremamente boba, mas que também até então não tinha sido nem sequer mencionada. Então, eu acho muito estranho eles incluírem isso, assim, além de algumas participações que estão ali só pra se mostrarem, sabe? Que não agregam em nada, ou pelo menos pra mostrar que tem uma conexão, assim, entre os dois multiversos, assim, mostrar, digamos, uma cara conhecida ali do MCU pra falar, tipo, eles estão de fato indo pro MCU mesmo, gente, é isso aí. E quando eu saí do cinema, em diversos momentos eu comecei a me questionar de algumas coisas dentro da história que não faziam sentido. Aqueles filmes que você sai do cinema, e isso eu senti com The Flash, por exemplo, que eu saí do cinema e eu pensei, não foi tão ruim assim, né, como as críticas estavam falando, mas aí você começa a pensar mais no filme, você pensa, mas por que aquele personagem fez isso se não sei o que lá? Tem muitos furos que poderiam ter sido corrigidos ali dentro da história. E sobre a má utilização de personagens, eu acho que a maior tristeza, eu acho, é com os 2 vilões que são interpretados por 2 atores extremamente talentosos ali dentro do filme, que simplesmente são diminuídos a versões caricatas ali de vilões que são malvados, e eles querem o mal, eles querem todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, sabe? Faltou só uma risada maligna em cada um deles. E eu acho que foi uma utilização muito ruim desses personagens que poderiam ser tão interessantes. Principalmente a personagem da Cassandra Nova, que é justamente a irmã gêmea do Professor Xavier, que é uma personagem extremamente poderosa, que tem um humor sarcástico e meio maquiavélico, mas que ali dentro do filme fica só por isso, assim, tipo, as motivações dela não fazem muito sentido, assim, nada dentro da história me pareceu meio desnecessário a presença dela ali dentro da narrativa, meio que só pra ser um problema ali dentro da história, mas que poderia ser substituído por qualquer outro vilão. Uma das coisas que mais me incomodou foi a repetição. Eu
Vou dizer que eu sou meio chata com isso. Eu acho um pouco chato quando as coisas ficam se repetindo várias e várias vezes, principalmente quando é alguma fala, né? Dentro de um filme, na vida mesmo, é uma coisa que eu me incomodo. E dentro desse filme eu senti várias repetições, né? Não só dentro da narrativa, em que a gente vê vários eventos se repetindo várias e várias vezes, meio que pra justificar toda aquela história, mas fica cansativo, né? A mesma situação se repetindo várias e várias vezes. Mas, principalmente, as piadas. As piadas são muito legais? São muito legais. É muito legal um filme ser autocrítico e reconhecer essas coisas, né, que estão de errado no negócio. É legal, é divertido, mas eu admito que lá pela quinta piada em que eles estavam falando de novo que a Marvel estava em uma fase ruim, eu já não aguentava mais, assim, eu já entendi que a Marvel tá numa fase ruim. E eu preferia que o tempo que eles gastaram elaborando esse tipo de piada, que se repete várias vezes ao longo do filme, porque até ter a piada, eu acho muito legal. Mostra que eles têm consciência e que, talvez, né, espero muito eu, que no futuro eles vão mudar esse tipo de coisa, né, que os filmes vão ter uma melhora, né, porque a gente vem de uma leva de filmes que não tá agradando ninguém. Mas eles repetirem isso várias vezes, eu acharia melhor se eles tivessem pegado e desenvolvido um pouco mais a narrativa, né? Tornado o filme um pouco mais complexo, talvez, colocado outras coisas, porque tem como fazer filmes interessantes e bons de super-heróis, né? O primeiro Deadpool é muito legal, porque ele tem um formato muito diferente, né? De trazer essa questão do humor sarcástico do personagem, a quebra da quarta parede, ou enfim, que seja um filme, vamos dizer, mais dramático, como Logan, que dá muito certo também. Mas aqui parece que eles, não sei, largam um pouco a mão, assim, sabe? O filme fica, de fato, muito bobo. E apesar dele ser um filme que serviria pra integrar os mutantes e os personagens da Fox pra dentro do MCU, eu sinto que ele foi mais uma confirmação de que isso, de fato, vai acontecer. Tipo, agora esses personagens estão no MCU, agora a gente tem esse link, essa ponte entre os dois, mas que poderia ser feito de uma forma melhor, poderia ter trazido mais dos mutantes, assim, não sei. Eu acho que eu esperava um pouco mais, assim, dessa questão da integração. É um filme legal, ele tem boas piadas, ele tem boas referências, as interações entre o Deadpool e o Wolverine são muito legais, e é uma coisa que a gente tava esperando há muito tempo, mas eu queria mais coisa, eu queria que a narrativa fosse melhor, assim, realmente foi uma coisa que prejudicou demais, assim, a minha experiência, porque eu achei só vazio, assim, tudo que os personagens passam no filme. Além de que eu acho que eles mudam muito a personalidade dos personagens, principalmente ali daquele universo do Deadpool. Tanto o Deadpool quanto a namorada dele, a Vanessa. As motivações, pra mim, são extremamente rasas de todos os personagens, assim. Nada é tão bem explicado, assim, e muitas coisas você se questiona quando o filme acaba, se realmente fazem sentido, e muitas vezes, quando você começa a se questionar, elas não fazem. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 6.5 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Deadpool e Wolverine, se você gosta dos outros filmes do Deadpool, e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu mutante favorito ali dos X-Men, qual que é o seu filme favorito dos personagens da Fox. Então foi isso e até o próximo vídeo.